amigos e amigas, e hoje eu vim fazer um vídeo chamado Tudo sobre a endossutura gástrica. Então vamos começar desmistificando o que é endossutura gástrica, as outras nomenclaturas, né? Existem médicos que chamam de endossutura gástrica, lembrando que sutura é costura no termo médico. Gastroplastia endoscópica, ou seja, um tipo de cirurgia bariátrica feita por endoscopia, ou sleeve endoscópico, ou mesmo Apollo Overstitch, lembrando que stitch é ponto e Apollo é o nome da empresa que faz essa endossutura. Na verdade, ela foi idealizada por colegas nossos fora do Brasil. Quem trouxe para o Brasil foi um grande colega nosso, que é o Dr. Manuel Galvão, e ela na verdade foi idealizada lá atrás, em 2011, e onde já começaram a ser feitos os casos, tanto que hoje nós temos já resultados de 5 anos dessa endossutura e podemos então falar com propriedade que ela realmente funciona, não é um método experimental, já está no Brasil há 2 anos e meio, nós já temos casos de 2 anos e meio sim. Então, para aqueles que escutam outros cirurgiões falando mal do método, que o método não é ainda aprovado no Brasil, isso é uma grande mentira. Tem um parecer do CRM, eu tenho até uma colinha aqui, claro, não decoro lei, né? Mas o parecer do CREMESP, o número da consulta é 199.020 de 2017, aprovando o uso desse dispositivo no Brasil. Então, ninguém está fazendo nada fora da lei. Quem seria eu para ferir algum princípio ético e moral aqui e vender um produto que não tivesse aprovado? O que acontece hoje é um certo protecionismo de alguns cirurgiões, eu sou cirurgiã também, que a medicina tem evoluído e as mesmas cirurgias que eram abertas há 20, 30 anos atrás evoluíram para a medicina por vídeo, aqueles buraquinhos que vocês sabem que hoje a bariátrica é feita assim, não é mais feita por via aberta, salvo alguns casos. E ela está evoluindo, então estamos dando outro passo, que é a evolução para a via endoscópica, utilizando as cavidades naturais do nosso corpo, boca, ânus e tudo mais, e a medicina, a cirurgia robótica, onde não vai se precisar de um cirurgião estando, por exemplo, naquele hospital, mas sim dirigindo um robô que vai fazer, mas ele pode, por exemplo, estar no Japão. Isso é evolução. Quem não evoluir vai ficar pelo caminho, quem não está familiarizado com a técnica vai falar mal da técnica. Ninguém está comparando os resultados de endossutura com os resultados de um sleeve cirúrgico ou mesmo de um bypass. A gente está falando de outra modalidade e agora a seguir eu vou contar então onde essa modalidade chamada endossutura, ela se encaixa no nosso tratamento de obesidade. Se a gente for pensar em obesidade como sendo uma doença crônica e progressiva, nós temos uma escada, né? Porque nós vamos tratar e indicar cada tratamento conforme o paciente avança nessa escada, ou seja, fica mais pesado. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pego um paciente que está com IMC 27, que é uma indicação de balão, lembrando sempre que o IMC é pegar o nosso peso, dividir pela altura e novamente pela altura, nós temos um número. Se ele é acima de 27, você tem indicação, por exemplo, para balão intragástrico. Por que um paciente que está só sobrepeso, nem é obeso ainda, eu vou submeter a um bypass? Então, a gente precisa escalonar e nós temos uma escada chamada escada de Hoff, Angioscope Hoff, sou meu sobrenome, fui eu que inventei essa escada, né? E assim, o que temos que pensar é que a endossutura ela está indicada para os pacientes com IMC acima de 30 e também não está limitada, tá? A gente pode utilizar ela até nos super obesos, tá? Ontem eu estava explicando numa live importante, que depois pode ser vista aí por vocês no nosso canal, que existem pacientes que estão tão obesos, com tantas comorbidades, já presos à cadeira de rodas ou mesmo acamados, não têm condições clínicas de fazer uma bariátrica e são candidatos a uma endossutura. Por quê? Porque quem pode fazer uma endoscopia digestiva alta pode fazer uma endossutura. Então é um método muito menos invasivo, sob anestesia geral sim, porém com alta no mesmo dia e com riscos baixíssimos. O paciente não vai para UTI depois, não tem cortes, não tem risco de infecção hospitalar, porque é um procedimento muito mais simples, né? Então a gente tem que pensar que por vezes também o paciente tem indicação para cirurgia bariátrica, né? O IMC acima de 35, que é a nossa legislação,
com comorbidades, ou seja, doenças associadas, são elas mais de 21 listadas pelo CRM, ou IMC acima de 40, mas ele não deseja fazer a cirurgia bariátrica. E eu até entendo algumas coisas assim, por quê? Porque a cirurgia bariátrica por si só, ela já mostra uma grande, a gente já faz uma grande modificação no nosso trato digestivo e aí não tem volta. Então, se o paciente tem condições financeiras para, antes de tentar algo mais mutilante, tentar antes um balão intragástrico ou uma endossutura gástrica, por que não? Eu acho extremamente válido, tá? Não estou aqui atuando de Maria Antonieta, tá? Se não tem pão, coma brioches, porque eu sei que os métodos que não são contemplados pelo plano de saúde, como o balão intragástrico, como a endossutura gástrica, são métodos caros, sim, a gente vai discutir isso também. Não são todos que podem pagar, a gente tem que lembrar que a nossa população depende, é uma população que 70% depende do SUS, sim, mas para quem pode, eu acho extremamente válido, antes de tomar uma decisão que seja mutilante e não tenha volta, tentar algum método, né? Como a gente tem que começar com a dieta, depois exercício físico, depois medicação, depois o balão intragástrico, balão com medicação, endossutura com medicação, para depois a gente pensar numa cirurgia bariátrica. Mas aí isso fica a critério de cada paciente. As cartas têm que estar na mesa, tem que ser indicado um bom cirurgião para conversar junto, como eu estou fazendo aqui com vocês, estou conversando com vocês sobre os métodos que existem e as aplicabilidades, e a decisão tem que ser feita em conjunto. É o que cabe no seu bolso, o que cabe na sua realidade e o que você deseja para você. De fato, a endossutura sendo um método onde nós conseguimos costurar o estômago através da endoscopia, ou seja, através do endoscópio, nós conseguimos colocar um aparelho de costura preso à ponta desse endoscópio e a partir daí não existem métodos de costura, só pode ser feito de tal modo, só pode ser feito de tal modo. O cirurgião ele fica pronto para pintar aquele quadro. Então, cada cirurgião utiliza um método de costura, um tipo de costura, alguns preferem só diminuir o estômago num todo como se fosse um sleeve, né? Aquela gastroplastia em manga, diminuindo só o tamanho maior do estômago, a grande curvatura no sentido longitudinal. Outros preferem fazer como eu, não só diminuir o estômago assim, mas também assim, sanfonar e também amassar, diminuir totalmente o volume dele nas suas duas dimensões. Por quê? Porque a gente tem observado nesses 2 anos e meio que quanto mais a gente diminui esse estômago, tanto no seu eixo longitudinal quanto no seu diâmetro, nós bagunçamos não só com a quantidade de alimento que esse paciente vai comer, claro que vai ter um espaço menor, ele vai comer menos, isso é óbvio, mas a gente mexe com uma capacidade do estômago de se contrair que se chama peristalse. Quando eu faço isso, o que isso reflete em mim? Quando eu diminuo a minha peristalse, eu atraso a minha digestão, ou seja, eu lentifico a minha digestão. O alimento que eu como fica mais tempo dentro do meu estômago e não é passado para o intestino. Então, por exemplo, se eu como um bife e eu digeriria esse bife em 2 horas, depois da endossutura nós observamos que esse tempo de digestão passa a ser de 4 horas, em média, o dobro, tá? Isso é comprovado cientificamente com estudos chamados cintilografia, onde a gente consegue ver essa retenção do alimento depois de 1, 2, 3, 4 horas até se completar o processo de digestão. E isso já está publicado, né? Vocês podem observar no Google acadêmico, nada do que eu falo aqui não é cientificamente comprovado, não é achismo. Então, realmente, a endossutura gástrica, ela diminui o volume que você come, porque diminui o tamanho do estômago e atrasa a sua digestão. Eu posso utilizar a endossutura gástrica de 2 maneiras diferentes. Naqueles pacientes que nunca operaram antes, então eles têm um estômago virgem, vamos colocar assim,
e eu posso então atuar a partir do IMC30 e diminuir o tamanho desse estômago, ou eu posso atuar naqueles pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica, porém que estão apresentando uma recuperação de peso. Por exemplo, duas situações distintas, são as duas situações que são mais feitas no Brasil. No caso do sleeve, que é um tipo de cirurgia bariátrica onde se tira um grande pedaço do estômago, mas não se tira o intestino. Com o passar do tempo, esse estômago pode se alargar e, como a gente tem um kit de costura à mão, nós podemos recosturar esse estômago através da endoscopia, usando a endossutura, sem a necessidade do paciente fazer uma nova cirurgia. E no caso do bypass, que é um outro tipo de cirurgia bariátrica muito feito aqui no Brasil, é onde se tem um estômago pequenininho, se tira um pedaço do intestino e se cria uma emenda do intestino lá de baixo, que chama jejuno, com o novo estômago, criando uma anastomose. Com o passar do tempo, a anastomose pode aumentar, esse estômago pequenininho pode aumentar e tudo isso pode ser corrigido sim com a nossa endossutura. Então ela é classificada em endossutura primária, ou seja, quando o paciente nunca fez cirurgia bariátrica e vai fazer pela primeira vez, lembrando de novo que tem que ter o IMC acima de 30, isso são regras brasileiras da nossa legislação. A endossutura secundária ou revisional, porque eu vou estar usando em um paciente que já fez uma cirurgia bariátrica antes. Mais importante de tudo, gente, é sempre a gente lembrar, isso fica redundante, mas a gente precisa assim, a obesidade é uma doença crônica, progressiva, ou seja, se nós não fizermos nada, o paciente que é um obeso grau 1 vai para grau 2, vai para grau 3, vira um super obeso, que são os IMCs acima de 50, então eu preciso encontrar modos de frear esse processo. Nós aceitamos muito bem que a hipertensão seja uma doença crônica, que doenças cardíacas sejam doenças crônicas, diabetes é uma doença crônica, mas não aceitamos que a obesidade seja uma doença crônica e isso precisa ser desmistificado. Então, na verdade, não existe tratamento resolutivo para a obesidade, existe tratamento para a vida toda. Então, em determinados momentos, esse paciente sobe degraus da escada, mas ele pode também descer ou estacionar em algum momento da escada, ou mesmo descer, como eu já falei. Então, a endossutura, ela se encontra mais ou menos na metade do caminho. Na verdade, a gente me pergunta se a endossutura é um método permanente? Sim, porque nós estamos dando pontos, onde esses pontos não ficam só dentro do estômago, eles entram e saem, e vocês podem observar na animação que esses pontos pegam toda a parede do estômago, senão eles não seriam duráveis. E o que a gente cria aqui é uma situação de uma cicatrização, uma fibrose. Esse estômago adquire sim uma nova forma, tá? Porque depois de 6 semanas a gente faz esse processo cicatricial e aí o estômago, os pontos até podem soltar, bem como quando eu faço uma costura na testa, eu abro a testa aí por algum motivo, eu vou costurar. E depois eu preciso tirar esses pontos, mas minha pele vai continuar. A mesma coisa acontece no estômago, os pontos podem soltar? Podem soltar tardiamente, né? No começo a gente tem que evitar esforço físico, evitar comer além das quantidades que são indicadas. A gente vai falar sobre isso, por quê? Para esses pontos soltarem precocemente. Agora, se eles se soltarem depois de 6, 8 semanas, daqui a 6 meses você faz uma endoscopia e nota que os pontos estão mais soltos, mas a capacidade do estômago de permanecer daquele jeito que eu deixei na ocasião da endossutura continua lá, já aconteceu a fibrose, então a gente não deve se preocupar, tanto a peristalse quanto o volume, a peristalse vai estar diminuído, o volume diminuído, e isso permanecerá assim porque já aconteceu a cicatrização. Gente, e como é feito esse procedimento? Esse procedimento ele pode ser feito tanto no hospital quanto em day hospital, como é aqui a Angioscope. Então, o que se precisa? 12 horas de jejum. Claro que o paciente já fez uma série de exames antes, precisa de uma avaliação cardiológica, pois será feita uma anestesia geral sim, tá? Porém, o paciente vai ter alta no mesmo dia, bem diferente da cirurgia bariátrica convencional, por ser um procedimento minimamente invasivo feito sob endoscopia, né? Através
da boca, então sem cortes pelo lado de fora. Então cerca de 2, 3 horas depois de acordado, ele vai ser mantido aqui na recuperação anestésica e tem alta no mesmo dia. Eu tenho pacientes de todo o Brasil que inclusive pegam aviões depois e vão embora. Alguns preferem pernoitar em hotéis da cidade ou mesmo preferem realizar no hospital porque preferem ser cuidados por uma equipe de enfermagem durante a noite. Isso vai de cada um. Então, é um procedimento que demora de 50 minutos a 1 hora, mais ou menos, às vezes um pouco menos, e que é feito com anestesia geral, com alta no mesmo dia. Então, tá basicamente aí. Existem diversos padrões de sutura e cada serviço, cada médico se adapta com um para trazer o melhor resultado para o seu paciente. O que é esperado depois da endossutura? O que eu vou sentir? Realmente a endossutura difere um pouco do balão intragástrico, porque quando a gente passa um balão intragástrico, de fato a gente tem um corpo estranho dentro de nós e aí o estômago tende a se contrair, gerando dor, náuseas e vômitos. No caso da endossutura, o que é esperado é dor abdominal em cólica, principalmente do lado esquerdo, embaixo da costela. Por quê? Porque toda vez que nós utilizamos o kit de costura e entramos e saímos com essa agulha, a saída de ar, que é colocada para a gente poder enxergar esse estômago, e esse ar é o CO2. Ele escapa, porém o CO2 ele tem uma capacidade muito boa de ser absorvido rapidamente pelo nosso corpo. Então essa dor decorrente de gases, ela some de 6 a 12 horas, tá? O paciente sai daqui totalmente medicado, ele já tomou medicação na veia e vai levar para casa os comprimidos que ele irá tomar em casa. Como nós não podemos mensurar, a dor é uma coisa muito subjetiva, ele leva receita para medicamentos que vão desde a dipirona ao paracetamol, nossa Novalgina, nosso Tilenol, porém leva um medicamento de ação mais potente, caso ele venha a ter dor mais forte. São raríssimos os casos. Vômito também não é muito esperado, porque claro que tem sangue na cavidade gástrica, porque nós costuramos esse estômago, mas logo depois do procedimento nós lavamos essa cavidade gástrica. Vocês podem ver no vídeo como é que fica antes e depois, eu vou colocar aqui pra gente ir observando. Porém, a gente lava, então o sangue que é irritativo da mucosa gástrica, que chega a causar um pouco de náusea e vômito, como nós lavamos, ele sai de lá, então não tem esse problema de vômito. Se acontece episódio de vômito 1 ou 2 vezes, no dia seguinte o paciente já está bem. Nós temos pacientes, inclusive, que trabalharam no dia seguinte, tá? Tem na nossa live que aconteceu agora em agosto, a paciente que é enfermeira, ela assumiu o plantão no dia seguinte noturno. Então, você vê que fez uma cirurgia no dia anterior, ainda que endoscópica, mas conseguiu ir trabalhar no dia seguinte. Com relação ao retorno à atividade física, isso é bastante importante. Por quê? Porque apesar de não haverem cortes pelo lado de fora, a gente de fato amarrou esse estômago. Então a gente tem que lembrar que se o estômago está amarrado, nós devemos evitar esforços e alimentação errada. Nós vamos falar da alimentação depois. Por quê? Para não colocar pressão excessiva em cima desses pontos e eles se romperem antes do tempo. Então, exercício físico de caminhada, bicicleta ergométrica sem peso, elíptico sem peso, eu libero 3 dias depois. Porém, atividade física mais intensa e peso de academia maior que 5 quilos, esperar 6 semanas. Por que 6 semanas, doutora? Porque 6 semanas é o tempo que nós precisamos para aquela cicatrização, aquela fibrose que eu mencionei anteriormente, para que, mesmo depois, se o ponto se rompa, na verdade já aconteceu essa fibrose e o estômago já permanece da mesma maneira. Com relação a medicações a curto prazo e a longo prazo. Curto prazo eu já falei para vocês, vai um Luftal para gases,
um Buscopan para cólicas, uma Novalgina, um Tilenol para dor, excepcionalmente um remédio para dor mais intenso, tá? É claro que um inibidor da bomba de prótons, quando eu falo isso, o que é isso, doutora? Vamos lembrar, omeprazol, esomeprazol, para curar a cavidade gástrica, e uma medicação que vem em forma de flaconete, que é o Sucrafilme ou o Lufta Gastropro, para a gente também acelerar essa recuperação. Outras coisas que nós podemos pensar, probióticos, e aí vai de caso a caso, porque cada paciente é um paciente. Se ele é mais difícil de evacuar, colocarei um laxante. Se ele é mais solto, a gente vai balizar, porque aqui é uma equipe, o paciente tem meu WhatsApp, então estamos em contato o tempo todo, e individualizar cada medicação. Vai ter vitamina? Sim, porque a endossutura, ela possibilita uma perda de peso bastante rápida, né? E aí toda perda de peso rápida leva a algum déficit nutricional ou vitamínico. No início, essa vitamina é uma vitamina genérica, Baristar, Barivit, um Centro. Depois de 2 meses, nós vamos novamente fazer os exames de sangue, e aí sim o nutricionista vai nortear junto comigo qual é a carência que o paciente tem a mais, geralmente ferro, cálcio, e aí nós vamos entrar com as doses corretas individualizadas. Então, medicamentos a longo prazo vão ficar somente o polivitamínico. Doutor, e a dieta? Gente, a dieta é muito importante. Por quê? Porque nós fizemos não vou colocar cirurgia, né? Mas fizemos uma sutura, uma diminuição desse estômago, ainda que por endoscopia, esse estômago está todo amarrado. Então eu preciso voltar a alimentar, colocar alimentos dentro desse estômago de forma parcimoniosa e lenta. Então vamos começar uma dieta líquida, que vai perdurar aí por 1 semana, às vezes 2, varia de caso a caso, tá bom? Depois isso é tudo discutido com o nutricionista antes do procedimento. O paciente sempre passa por uma consulta com o nutricionista antes do procedimento. Depois nós vamos evoluir para uma dieta pastosa, uma dieta liquidificada, uma dieta amassadinha e, por fim, uma dieta individualizada, que eu não gosto mais de colocar como dieta, vira hábito alimentar, pautado no que você gosta de comer, composições de alimentos corretos, os grupos, né, que são necessários, nas quantidades corretas. Porque apesar de seu estômago estar pequenininho, eu sempre vou voltar. Comer pouco não significa comer poucas calorias. E se você tem uma tendência a ser um beliscador, você precisa ser muito sincero comigo e com a sua equipe médica e com o seu nutricionista, porque você pode se boicotar. Se eu passar o dia todo comendo 1 ml, no fim do dia eu comi o pacote família e adquiri lá as 1.300 calorias que vem naquele pacotinho tão inocente. Acompanhamento da equipe multidisciplinar. Indispensável. Se eu tiver que colocar só uma palavra, indispensável. Ninguém vai conseguir modificar hábitos alimentares e hábitos de exercício físico e sem estar de mãos dadas com uma boa equipe disciplinar. Então isso inclui um psicólogo, para mexer aqui, porque tudo vem daqui, um nutricionista, a nossa equipe médica e um personal trainer. Às vezes não tudo ao mesmo tempo, mas sempre indicamos que quanto mais pessoas engajadas, e por vezes o paciente também já cuida com endocrinologista, cardiologista, vai continuar cuidando, né? Até porque há perdas de peso, se esse paciente sofre de hiper ou hipotireoidismo, se ele sofre de pressão alta e perde peso, as doses das medicações precisam ser adequadas, porque você pesava 100 quilos, está pesando 80, está pesando 70, muda a dose. Então a gente tem que conversar sim, isso tem que ser levado a ferro e fogo, e a equipe multidisciplinar caminha junta. Aí sim obtemos os melhores resultados e prevenimos o quê? Recuperação de peso. Recuperação de peso é um assunto super importante. Como é que a gente mantém o peso da gente? Mantendo os bons hábitos. Não tem dica. Hoje eu posso treinar horrores, posso comer bem. Se amanhã eu não repetir esse hábito,
e for para churrascaria, e aí no sábado for a churrascaria, no rodízio japonês, ah, mas eu treinei bem um dia da semana. Não adianta, a balança vai pender para o lado da alimentação ruim, e aí eu vou recuperar meu peso, ou não vou perder o esperado. Resultados médios. Resultados médios é o que nós temos na literatura. Nós temos uma média de perda de peso com a endossutura de 20%. Esses 20%, claro, podem ser muito melhores, resultados excepcionais. Isso vai variar de paciente para paciente. Há sempre a possibilidade de nós subirmos um degrau da escada e associarmos medicação à endossutura. Quando eu faço isso, e esse trabalho está prestes a ser publicado, eu chego numa perda de peso que se equivale ao sleeve, que é um tipo de cirurgia bariátrica, ao sleeve, que chega a 25-30%. Isso comprovadamente já vai sair na literatura para vocês poderem ler junto comigo e todo o resto da comunidade médica. Então, há sempre a possibilidade de, ficar na média de 20%, você ser um exponencial, porque na verdade o limite é sempre você, né? Intensificar a sua atividade física, realmente se engajar, realmente mudar seus hábitos e talvez usar o auxílio de uma medicação junto e chegar numa perda de peso aí. Lembrando sempre que não há milagres, toda recuperação de peso é pautada na adoção e manter o hábito novo, né? Manter o hábito alimentar saudável e exercício físico, que são sempre os pilares que vão manter o nosso peso a vida inteira. Resultados a longo prazo, já tivemos sim resultados de 5 anos, que há pouco tempo, há alguns meses atrás, a Rin Charay, uma doutora muito famosa nos Estados Unidos, deu os resultados dela de 5 anos, e são resultados que se mantêm lá por volta dos 16%, porém com viés. Alguns medicamentos foram utilizados sim durante esse tempo. Gente, 5 anos pode acontecer muita coisa na vida da pessoa. E sendo a obesidade uma doença crônica e progressiva, não faz mal nenhum a gente precisar de ajuda durante esse período, né? Durante uma pós de cirurgia bariátrica, tipo bypass, há pacientes que nesses 5 anos precisam fazer uma reestrutura, uma revisão, precisam fazer plasma de argônio, precisam tomar medicamento, e a mesma coisa ocorre na endossutura. Se a gente quer manter os resultados, ou a gente se mantém certo, firme com a equipe multidisciplinar, ou a gente acaba recorrendo a uma medicação. O que importa é continuar sempre com a equipe multidisciplinar. É um casamento para a vida toda, porque a gente precisa saber que a obesidade é ainda incurável, ainda que nós tenhamos vários métodos para curar, para tratar, mas ainda não é curável. Então, toda ajuda é sim necessária e estamos aqui para isso. Das endossuturas é muito promissor. Na verdade, como eu falei no início do vídeo, as cirurgias que eram realizadas por vídeo, primeiro abertamente, depois pelo vídeo, estão sendo feitas agora pelas cavidades naturais, né, oral e mesmo pelo intestino, pelo ânus. E o que a gente está vendo é a chegada de novas suturas no Brasil. Na verdade, estamos esperando há bastante tempo, é uma questão de legislação, a Anvisa, a gente tem o POSE para chegar, a gente tem o Endozip, que vai ser apresentado agora por um colega nosso espanhol no próximo congresso, e os resultados estão aí, eu vou mostrar para vocês. Então a tendência sim é sempre sair das cirurgias mais invasivas para as menos invasivas, e quanto mais os resultados, a gente vai associando os resultados dessas suturas com as medicações e chegamos nos mesmos resultados das cirurgias mais, vamos colocar assim, mais invasivas, como o bypass. E com relação a preços e planos de saúde, infelizmente é um procedimento caro e que não é contemplado pelo plano de saúde. Por quê? Porque na verdade o plano de saúde diz que já paga a cirurgia bariátrica convencional, que de fato faz, claro, né? Mas você já tem que estar no IMC 35 com comorbidades ou acima de 40. É claro que sempre prevenir e tratar antes é
infinitamente melhor do que esperar chegar no IMC 35 ou 40. Quem tem a possibilidade financeira de arcar com esses custos e poder operar com IMC 30, é claro que vai estar prevenindo uma série de afecções, de doenças, hipertensão, diabetes e milhões de outras coisas aí, e seria muito mais interessante, assim como quem pode passar um balão intragástrico com IMC a partir de 27. Porém, a gente sabe que a realidade não é essa. O preço da endosutura chega no Brasil por paciente por volta de 16 a 17 mil reais, isso do que a gente gasta com o kit descartável, fora o que a gente gasta com medicação, com os próprios endoscópios especiais que nós temos que ter, e não é só um, quem tem um não tem nenhum, então tem que ter vários, sim, e os outros gastos com a equipe, né? Então, assim, é um procedimento que não sai por menos de 26, 27, 28 mil, tem médicos no Brasil praticando 35, 40, isso cada um precifica, não podemos mandar no serviço das pessoas, né? Então isso vai de cada um. Nós da Angioscope sempre trabalhamos com um preço que nós consideramos justo dentro de um procedimento que é particular, sim, porém nós gostamos de deixar o método perto dos outros concorrentes com um preço melhor. Por quê? Porque para mim é mais interessante ter mais pacientes, tratar mais pacientes, poder ficar mais expert no método e publicar meus resultados. Então eu prefiro fazer 3, 4 endossuturas uma semana do que cobrar mais caro, fazer uma só por mês. E aí eu não tenho mão, não tenho casuística, não posso discutir, não posso levar para congresso, não posso publicar. Então, na verdade, o que me move são principalmente duas coisas, né? Poder fazer o método e ajudar, tá? E poder publicar meus resultados e ajudar outros médicos a entenderem acerca do método, poder indicar e poder tratar essa doença antes que ela se torne pior ainda. Fica aqui o meu abraço, meu agradecimento sempre. Estou aqui sempre à disposição para responder as perguntas de vocês. Que continue aí nos acompanhando nas redes sociais, Facebook, Angioscope, Instagram, Angioscope, YouTube, Clínica Angioscope. E a gente está sempre disposto a ajudar. Um grande abraço.